Olá, meu nome é Adriana Lopes, eu sou médica veterinária, sou aluna de mestrado do Programa de Medicina Veterinária da FMVZ Unesp. Esse trabalho, intitulado Interferência do volume de coleta no hemograma de cães, foi um trabalho realizado na minha conclusão de residência. Foi feito sob a orientação da professora doutora Regina Kiyomi Takahira. Entre o corpo de colaboradores desse trabalho estão Roberta Martins Basso, Maria Rosa Santos Breda, Nayara Mirelle Marinho da Silva, Gabriele Terra Sartori Santos e a professora Regina Kiyomi, que foi a orientadora do trabalho. O hemograma ele é um exame de baixo custo, fácil acesso, que auxilia muito a clínica médica, tanto de animais e medicina veterinária, quanto em medicina humana. A gente sabe que é um exame de triagem, que é muito pedido, mas que traz muitas informações importantes na conduta clínica. Mas para que ele tenha toda essa importância, essa validação, ele precisa ser feito de uma maneira correta, desde a coleta até a liberação do exame. Para isso, então, a gente pensa nos erros pré-analíticos, analíticos e pós-analíticos. O trabalho em questão vai versar mais sobre os erros pré-analíticos, mas os erros analíticos e pós-analíticos são tão importantes quanto. Entre os erros pré-analíticos, nós podemos listar erro na coleta, erro na escolha do anticoagulante. Na medicina veterinária é muito importante nós escolhermos o anticoagulante correto para cada espécie. Entre os erros analíticos, podemos listar profissionais não habilitados para desenvolver essa função, equipamentos não calibrados, entre outros. Entre os erros pós-analíticos, então, nós podemos colocar a digitação, erro em automatização, liberação de exame com o nome do paciente trocado, enfim. Mas nós vamos focar mais nos erros pré-analíticos. O objetivo desse trabalho, então, foi avaliar o quanto interfere no resultado final do hemograma ter a quantidade de anticoagulante, no caso EDTA, exacerbada. Em cães, que foi o animal escolhido nesse trabalho, nós vamos utilizar o EDTA, que é o anticoagulante preconizado para a espécie. Foram incluídos, então, no trabalho 7 animais. Desses 7 animais, nós coletamos sangue, aproximadamente 10 ml de sangue, e nós fracionamos esse sangue em 4 porções. Então, nós usamos tubos convencionais com capacidade para até 4 ml de sangue com anticoagulante EDTA. No tubo 1, nós colocamos 4 ml, que é a capacidade total do tubo e que é recomendado pelo fabricante. Ele compõe, então, um grupo 100%. No segundo tubo, nós colocamos a metade do volume, então aproximadamente 2 ml. No terceiro tubo, 1/4, aproximadamente 1 ml, e no quarto grupo, aproximadamente 400 microlitros, né? 1/8 da capacidade total do tubo. O tubo de EDTA, assim como outros anticoagulantes, ele é preenchido de anticoagulante de maneira por aspersão. Então, na fabricação desse tubo, esse anticoagulante é disposto dentro do tubo por aspersão. Para que a gente consiga ter o desempenho total desse anticoagulante, é importante que nós homogeneizamos bem essa amostra para que todo o sangue entre em contato com o anticoagulante na parede do tubo. Então, assim fizemos, coletamos nossas proporções, homogeneizamos bem e processamos esse exame imediatamente após a coleta. Entre os cães que entraram no estudo, nós não fizemos distinção entre raça, sexo, idade, se o animal estava anêmico ou não anêmico. Nós coletamos animais que estavam no hospital veterinário por tratamentos diversos, desde animais que já estavam em período de alta até animais que estavam indo pela primeira vez. Nós não tivemos essa distinção. A região anatômica para venom-punção é preferencialmente a jugular, em animais menores, e animais em cães maiores nós escolhemos coletar pela veia cefálica pela comodidade do animal. O equipamento hematológico que nós utilizamos para fazer essa mensuração do celular
foi o Sysmex POC 100 e VDIF. É um equipamento hematológico veterinário calibrado e nós os utilizamos então na função cão. Os resultados de hematócrito, VCM e CHCM não foram utilizados do equipamento porque nós fizemos a leitura do hematócrito. Então, lembrando que o VCM e CHCM ele é um índice hematimétrico obtido através de uma conta, de uma fórmula em que envolve hemoglobina, hemácias e hematócrito. Então, embora o equipamento nos forneça esses valores já calculados, nós não utilizamos porque o hematócrito que nós utilizamos no hemograma veterinário não é o do equipamento, e sim o do capilar. A proteína total plasmática foi aferida através da técnica de refratometria. Então, ainda sobre materiais e métodos, a normalidade das variáveis foi testada pelo método do teste de Augustine Pearson e o valor de P menor ou igual a 0,05 foi considerado indicativo de distribuição normal. Os parâmetros foram expressos em seus valores médio e desvio padrão. Adicionalmente, foram indicados a amplitude de variação entre os limites superior e inferior da distribuição de dados, com intervalos de confiança de 95% e níveis de significância de 5%. A hipótese nula desse estudo é de que não existe diferença entre as variáveis dos grupos testados 100%, 50%, 25% e 10%. Todos os dados foram analisados usando o GraphPad Prisma 5.04. Para as variáveis com distribuição não paramétrica, foi utilizado o teste de soma de postos de Wilcox, considerando significativos os valores de P menor ou igual a 0,05. Então, as variáveis que nós utilizamos nesse trabalho foram hemácias, hemoglobina, hematócrito, VCM, CHCM e proteína total plasmática. A hemácia foi utilizada a que veio, que foi aferida pelo equipamento, a hemoglobina também, o hematócrito pelo capilar. VCM, CHCM, então nós fizemos também através do hematócrito do capilar, utilizando a hemácia e a hemoglobina do equipamento. Então mesclamos informações do equipamento e informações obtidas através do capilar. A proteína total também foi por refratometria e essa o equipamento não nos fornece, então não teve nenhum comprometimento nesse sentido. As diferenças foram encontradas, então, diferenças significativas nas variáveis de hematócrito, VCM, CHCM, proteína total plasmática e plaquetas. Então, a nossa justificativa para ter havido essa variação, principalmente em hematócrito, porque o anticoagulante DTA ele é um sal, de maneira que ele faz uma desidratação dessas hemácias, por osmolaridade, e isso faz com que a hemácia ela fique menor, ela se retraia. E ao se retrair, ela vai diminuir o tamanho e na leitura do capilar vai dar um pouco diminuída. Quando coloca essa mesma amostra no aparelho hematológico, a substância diluente desse equipamento ela é isotônica, de maneira que ela faz com que essas hemácias se reidratem e recuperem seu tamanho original. Então, por isso tem essa variação. Então, a gente reparou que, em comparação ao sangue, colocado no tubo, na proporção correta, no 100%, a proteína total sempre dava menor do que a proteína total aferida no sangue com 10%, então com 400 microlitros, o que estava com mais anticoagulante, com a proporção mais errada. Por quê? Porque esse anticoagulante ele é hidrossolúvel, ele se diluía no plasma dessa amostra e isso fazia com que a proteína total plasmática se elevasse. As plaquetas, nós percebemos também essa variação. A nossa hipótese para ter havido essa variação é que pode ter ocorrido uma formação de fibrina durante o processamento dessa amostra e isso faz com que o número de plaquetas possa variar. O VCM e o CHCM nós separamos que o número do VCM ele diminui e o do CHCM aumenta, então ela fica microcítica e hipercrômica. E isso pode ter
sérios problemas na avaliação de um animal, por exemplo, anêmico. Então, pode nos levar a pensar numa anemia microcítica, quando na verdade pode não ser isso, pode ser só o erro pré-analítico de uso do tubo e anticoagulante com sangue. Então, para concluir, para uma análise ser feita, para um resultado ter qualidade, um valor diagnóstico importante, e que tenha confiabilidade, enfim, que seja fidedigno com o que o animal está apresentando, é muito importante que o exame seja coletado de uma maneira correta, armazenado, processado e emitido o laudo de uma maneira correta. Para isso, então, nesse trabalho fica evidenciado que o erro na proporção de sangue anticoagulante ela interfere nos resultados do exame e pode nos levar a um falso diagnóstico por um simples erro de distribuição de proporção de sangue anticoagulante.